2 Coríntios 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Efésios 2,15. Efésios, capítulo 2, verso 15. Temos uma expressão muito interessante, que diz assim, Efésios 2,15, aboliu. Essa palavra aqui, aboliu, significa fora de uso. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Mais outro texto, abram comigo em Colossenses 1, verso 20. Temos mais uma declaração aqui fundamental da palavra. Colossenses 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pai, obrigado pelo privilégio de nos unirmos como igreja do Senhor nessa noite que o Senhor preparou para nós. Venha, Pai, fazer uma visita especial pelo Teu Espírito. Ele já habita em nós, já está em nós, mas a visita, Pai, é que verdadeiramente haja uma expressão do Teu Espírito nessa noite, que Ele venha desvendar os nossos olhos para que contemplamos as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra, que possamos tocar, ó Pai, as orlas das Tuas vestes, possamos nos regozijar em Ti, Senhor, que é a nossa alegria. O Senhor é que fez tudo por nós, a pessoa do Filho. Muito obrigado, meu Pai, porque nós só temos que Te agradecer, que o Senhor tem nos dado a capacidade, a sabedoria para compreender as Escrituras. O Senhor tem falado conosco, Pai. Nessa noite, a nossa grande expectativa é que o Senhor continue falando conosco, individualmente, pessoalmente, coletivamente, e também aos irmãos que estão distantes, ouvindo essa palavra. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, esse tempo de reflexão da palavra e queremos, ó Pai, que Tu a frutifiques para que o Teu nome seja glorificado. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, 2 Coríntios 5, 17 e Colossenses 1, versículo 20, são dois textos comparavelmente idênticos, com algumas questões aqui que são um pouco diferentes, mas a ideia é a mesma aqui. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, porque recebeu uma nova vida, uma vida da nova criação que o Pai havia proposto para nós desde a fundação do mundo. O desejo do Pai sempre foi, começando de Adão, ter no homem um vaso de habitação, onde Deus pudesse então habitar, ali fixar morada, permanecer em mim, habita em mim, é o sentido ali de João 15. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ali está criatura, mas no original é uma nova criação, porque a obra do Calvário, que Cristo realizou no Calvário, foi para restaurar todas as coisas. Então ele já começou um trabalho de restauração. Você lê o primeiro capítulo de Atos, você vai perceber que Deus fará uma restauração. Ele já começou fazendo isso na pessoa do Filho. Então é muito interessante nós analisarmos este ponto aqui. Aqui no versículo 20 de Colossenses 1, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Aqui, irmãos, entenda uma coisa, isto envolve uma questão de união. Tanto os irmãos do Antigo Testamento, como muitos hoje têm um Deus muito distante. É umas pessoas que não têm temor de Deus, mas que têm medo de Deus. É diferente. Quando nós temos temor de Deus,
é quando nós temos reverência por sabermos quem Ele é e fez por nós. Ele fez tudo por nós. Ele nos deu uma nova vida a si mesmo dentro de nós. Então, Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Se Ele fez a paz, qual é o resultado de não ter paz? É uma vida de pecado. É uma vida separada do Senhor. Então não é aqui o sentido de que Ele era o nosso inimigo. Se Ele fez a paz, tem que haver uma reconciliação, tem que haver uma união. Deus, nós sabemos e cantamos aqui muitas vezes, que Ele é o Deus grande, o Todo-Poderoso, o Supremo. Ele habita num alto e sublime trono. Parece que é um Deus inalcançável. Parece que, às vezes, quando nós estamos fazendo ali, as nossas trajetórias, o Carlinhos também conhece, a Nati, os irmãos aqui que também fazem, muitas vezes, uma caminhada ali naquele Parque Vacaria, nós vemos ali muitos animaizinhos, aqueles bichinhos, e a gente quer que eles venham comer na nossa mão, mas eles olham para nós, esses brutamontes, ficam assustados. Mas se nós se identificarmos com aqueles bichinhos, preá, ficar do tamanho deles, eles vão nos acolher também, vai nos receber, vamos ser um com eles. Então, falando isso para fazer uma analogia, irmãos, que foi isso que Deus fez. Nós vemos e temos Deus como um Deus muito grande, de fato Ele é, mas Ele se identificou conosco na pessoa de Cristo, se fazendo carne, se fazendo um conosco. Estão me entendendo? Então, nós podemos então ter uma amizade com Ele, ter um relacionamento com Ele, mas Ele não quer apenas a nossa amizade, Ele quer muito mais do que isso. Ele quer vir morar dentro de cada um de nós. Por isso que o que impedia que nós éramos habitados por um déspota que fazia com que nós faríamos toda a vontade de Satanás. Então, nós estamos presos a essas cadeias invisíveis, e Cristo veio e arrancou tudo isso de nós. Ele fez uma cirurgia de dentro para fora, lá no Calvário, tirando tudo aquilo que concerne a natureza adâmica, pecaminosa, que foi inserida dentro de nós. Ele tirou e crucificou e matou e levou à morte, para fazer de nós um novo homem. Esse novo homem está se referindo ao corpo de Cristo, a vida da igreja, na qual Jesus é o cabeça. A igreja, irmãos, ela é, em realidade espiritual, o corpo de Cristo. Percebe? Então nós somos o corpo de Cristo, somos a vida da igreja e temos que ser governados pelo Senhor da glória. Ele nos comprou, nós somos dele. Mas o que é interessante, irmãos, é que Ele veio ao nosso encontro para unir-se conosco. Eu quero caminhar um pouquinho hoje aqui com a ajuda do Senhor, e a minha expectativa é que Ele continue falando conosco, para nós vermos algo mais da nossa união com Cristo. Se alguém está em Cristo, se alguém está unido a Cristo, é uma das definições da palavra crer, uma das definições da palavra crer, significa estar unido a. Então, quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, creio, claro, que a minha união começa na minha morte e ressurreição com Ele. Então, essa é uma união que nos liberta do pecado, ao mesmo tempo que nos liberta do pecado, nos dá uma nova vida pela ressurreição, porque estamos em Cristo. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, diz as Escrituras Sagradas. Então nós cremos nessa verdade, estamos unidos a esta verdade, e esta verdade é uma realidade espiritual para todos nós, o seu povo. Então, irmãos, nós, quando cremos no Senhor, nós estamos nele numa união eterna. Eterna. E a gente vai analisar aqui alguns pontos fundamentais para chegarmos a essa conclusão de que uma pessoa que se une ao Senhor, ela verdadeiramente está ligada a Cristo, atrelada a Cristo, numa união eterna, numa união que não tem como ser desfeita. Então, isso que o Espírito Santo, pela palavra, mediante aquilo que Cristo fez,
deseja que nós tenhamos uma profunda segurança. A nossa segurança está também atrelada à nossa confiança no Senhor. Quando confiamos no Senhor, Ele é a nossa segurança. Quando cremos no Senhor, nós sempre seremos lembrados pelo Espírito do Senhor, como que Isaías 40, versículo 13, que ele diz assim, 10 e 13, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Então nós cremos naquilo que Ele disse e Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra. Agora, nós não podemos ser incrédulos, temos que crer naquilo que Ele disse. Irmãos, isto quando surgir também uma dificuldade na nossa vida muito grande, temos que crer porque Deus, Ele não vai permitir que nenhuma das suas promessas caiam por terra. Todas elas irão se cumprir. Então, quando eu creio em Cristo, eu estou seguro, porque eu estou unido a Ele, e Ele habitando em mim, Ele lança fora todos os meus temores, todos os nossos medos. Então, queridos, é uma união eterna que jamais será, vamos dizer assim, desatada. Uma união que não será nunca mais descolada dele, como aquele papelão. Não sei se vocês já, quando tem dois papelões grudados um no outro por aquela fita, quando você puxa, ela se dissolve, ela se rasga, mas um leva a marca do outro, entende? Isso é uma coisa bem simples, mas a que o Senhor fez conosco, ela é uma união indissolúvel, uma união que nunca será desunida com Ele. Estamos muito ligados a Ele. É que muitos dizem que quando comete algum erro, eles dizem assim, não, eu cometi esse erro, cometi esse pecado porque eu estava em Adão. Irmãos, por favor, nunca diga isso. Se você morreu com o Senhor Jesus Cristo, você foi tirado de uma realidade de pecado e foi colocado em Cristo, você nunca mais fará parte de uma vida adâmica. Claro que nós vamos errar, sim, não tenha dúvida disso, mas você não pode falar que eu pequei porque eu estava em Adão agora dessa vez. Não é, irmãos, você foi colocado em Cristo, e em Cristo para sempre. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e isso não será mudado nunca, jamais, jamais, porque é a palavra de Deus. Então estamos unidos numa união indissolúvel. Então, queridos, hoje em Cristo, a nossa união, ela é indissolúvel. Lembra aquele texto de 1 Coríntios 6, versículo 17, que ele diz assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Parece assim que é nós que unimos a Ele, mas foi Ele que se uniu a nós, foi Ele que se identificou conosco e nos deu o privilégio para sermos um com Ele. Então, aquele que se une ao Senhor, aquele que crer no Senhor, é um espírito com Ele. Estamos ligados a Cristo, e esta união é uma união para sempre, que nunca será dissolvida de nós, irmãos. Essa palavra aqui, une, ela tem lá no original, ela significa colaó. Colaó é a ideia de cola mesmo, entende? Aquele que se une, colaó, está tão ligado a Cristo, está, como o grego fala, é um verbo do presente particípio, né? Médio ou passivo, normativo, é um singular, que significa de cola, algo para colar. Muito interessante, unir-se a Cristo, essa é a ideia de cola. Então, quando Deus cola algo, irmãos, quando Deus une algo, a forma que Ele faz é para todo sempre. Então, a nossa segurança no Senhor, ela é fantástica, ela é maravilhosa, é algo que não tem como se soltar mais. Você se recorda daquele texto de João, capítulo 6, versículo 37, que Jesus disse assim, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim,
e o que vem a mim, de maneira nenhuma, olha o que o Senhor disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Estamos unidos, colados de uma forma intrínseca, entrelaçado com Ele, numa união maravilhosa. Então essa união nunca mais pode ser desfeita. Por quê? Porque está escrito, e a Bíblia é a palavra de Deus, e quando Deus disse, quando nós cremos, nós estamos unidos a Ele. Essa palavra aqui, kolaó, ela vai aparecer no Novo Testamento pelo menos 12 ocorrências, e são ocorrências muito interessantes, né? Kolaó, e uma delas aparece, vocês se lembram, lá em Mateus capítulo 19, versículo 5, que ali mostra, quando o Senhor Jesus, fazendo uma alusão do que ocorreu lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 também, que ele disse assim: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá, kolaó, a sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. Essa é uma analogia do casamento, mas que fala de kolaó, da nossa união com o Senhor. Então, irmãos, quando você vê um casal que vive muito tempo aí, mais de 15, 20 anos, você pode perceber que um aprende as maneiras do outro. Os dois pensam como que quase a mesma coisa, os dois começam a ter os mesmos desejos, as mesmas vontades, porque são de um casal. Agora você imagina uma coisa, irmão, imagina Cristo que se uniu a nós. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, vocês se lembram, quando Jesus Cristo falou daquela união linda, Ele e o Pai, quando Filipe fez aquela pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, João 14, 9. Então Jesus ele replicou, ele respondeu dizendo o seguinte: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Percebe, irmãos, que essa união é uma união de que quando nós contemplamos um, contemplamos o outro. Nós não podemos contemplar o Pai a parte do Filho, porque a Trindade Santa, elas são 3 em 1. É 1 mais 1 mais 1 que é igual a 1. Uma matemática totalmente estranha para o mundo, né? Mas nós sabemos que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, falando da Trindade Santa. Graças ao Senhor por isso. Então, queridos, nós temos aqui também uma linda, que fala dessa união que o Senhor nos inseriu nele mesmo. Abra comigo capítulo 17 de João, versículo 22 e 23. Aqui, irmãos, nós vamos perceber algo que nos chama muito a nossa atenção. João, capítulo 17, versículo 22. Veja aqui, irmãos, que união linda do Pai e o Filho, onde nós somos inseridos nesta união maravilhosa. Jesus orando ao Pai, uma oração tão linda, e um dia nós vamos estudar essa oração aqui, versículo por versículo. E aqui no versículo 22 ele disse assim: olha o que o Filho está dizendo, irmão: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Você viu aqui a união do Pai e o Filho? E qual é o desejo do Filho aqui, irmãos, já que nós somos famílias benditas do Senhor? Para que nós venhamos participar de uma união, presta atenção, irmão, do Pai e do Filho, numa união concreta e absoluta e real. Isso é realidade espiritual para nós. Presta atenção que o Filho está dizendo ao Pai: Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Para que nós sejamos um em quê? Um nele e um entre nós. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Se nós estamos unidos a Cristo, nós estamos unidos uns aos outros também, numa união maravilhosa, numa união tão preciosa, como que
Um tempo atrás veio uma irmã lá de Campo Grande, estava falando comigo o seguinte: é interessante, né? Você não me conhece, está me vendo a primeira vez e já tem me convidado para ir na sua casa para participar de uma refeição. Eu tenho certeza que se eu precisar de um pouso, alguns dos irmãos aqui iriam me convidar para ir na sua casa. Hoje aqui o irmão disse o seguinte: olha, eu preciso de colchão para a conferência, que eu tenho lá em casa um espaço para abrigar pelo menos 5 ou 6 irmãos. Outro irmão tem um lugarzinho lá para abrigar lá certos irmãos. Irmãos, isso não existe no mundo, irmão. Um mundano não vai acolher alguém que é estranho na sua casa. Mas quando nós estamos unidos a Cristo, nós somos um com Cristo, e esta união permite que nós compartilhamos de uma hospitalidade. E o que acontece quando nós recebemos o irmão na nossa casa? Você não tem alegria? Participar de uma refeição, quando aquele irmão vai hospedar na sua casa? Eu, em muitas viagens, eu fiquei assim em casa de irmãos. Mas o que é interessante, que a gente percebe que aqueles irmãos são habitados pelo Senhor, e eles expressam Cristo de uma maneira hospitaleira, tratando-nos de uma maneira tão graciosa. Quando o apóstolo Paulo iria visitar alguns irmãos, algumas comunidades, como que o apóstolo Paulo ele era tratado por aquela igreja, por aqueles irmãos, porque eles amavam, e Paulo ia lá para ministrar a palavra. Os filipenses, como eles amavam Paulo, recebiam as cartas de Paulo, e se alegravam com as cartas de Paulo, e sofriam por causa de Paulo também, porque Paulo estava preso. Irmãos, vocês estão me ouvindo aí claramente? Está dando para ouvir tranquilo? Então tá bom. Graças ao Senhor por essa chuva, precisava chover, de uma forma abundante, para que revigorasse aí todos os pastos, as lavouras que muitos começaram a plantar agora, Olha como é que Deus é gracioso, irmãos. Ele cuida de tudo aquilo que Ele criou. Estão me compreendendo? Deus é um Pai maravilhoso. Então, Ele está dizendo aqui, o desejo dEle é que, para que nós sejamos um, como nós o somos, como o Pai e o Filho participam desta união maravilhosa, Ele deseja que nós participamos também da mesma relação de amor com eles. E o 23, ele vai mostrar como que acontecerá isso. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, que coisa mais linda isso aqui, irmãos. Hoje as pessoas, ela tem muitos aí falando de ímpios, elas têm grande admiração pelo Senhor, elas têm grande admiração pelo povo do Senhor, aqueles que creram. Tanto é que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, os que creram serão admirados por aqueles que não creram, porque infelizmente aqueles que creram irão participar de uma glória eterna. Desde quando nós cremos em nosso novo nascimento, já começamos a participar da glória eterna. A vida eterna entrou em nós. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então, nós já participamos desse gozo, dessa alegria, deste regozijo de sermos filhos eternos do nosso Pai Celestial. Mas não para aí, irmãos. O que é mais interessante ainda é que eles admiram. Mas o que nos chama muita atenção é que eles sabem que tudo isso que nós vivemos, e por isso que eles ficam admirados, é correto. Eles admiram, até falam: nossa, vocês estão corretos, eu queria ser como vocês. Mas eles podem ser como nós, mas é que eles não querem ser unidos ao Senhor. Tem um texto, irmãos, aqui em Atos, queria que vocês abrissem comigo. Atos capítulo 5, a partir do versículo 12. Aqui, irmãos, é muito interessante, que vai mostrar sobre essa questão da união. Diz assim o versículo 12, Atos 5, verso 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Presta atenção aqui, irmãos. Os apóstolos faziam naquela época muitos sinais
E aqui a continuação do versículo diz o seguinte: e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, eles aqui, o Espírito está mostrando para nós que eles perseveravam, eles se esforçavam em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eles tinham prazer em se reunir, era costume deles. Agora, olha o versículo 13: mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. A palavra ajuntar-se aqui é a mesma para unir-se, é kolaó também no grego, a mesma palavra. Ajuntar-se ou apegar-se também é a ideia aqui. Então, dos restantes ninguém ousava ajuntar-se. Por isso que todo aquele que crê no Senhor é um irmão muito ousado, porque ele vai perder muitas coisas, vai perder sua velha vida, Deus vai começar a trabalhar nos seus desejos, que são contrários ao Senhor, vai começar a perder tudo, né? Vai começar a odiar a sua própria vida da alma, para ganhar a eterna, para ganhar de Cristo. Então, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então eles admiravam os cristãos, eles admiravam aqueles que creram. Irmãos, eu já conversei, já atendi muitas pessoas aqui, e depois veio participar de uma reunião e nunca mais voltou, e disse para mim o seguinte: puxa, eu admiro tanto aquele irmão, eu conhecia ele na vida pregressa dele, hoje eu estou admirado em vê-lo totalmente restaurado e ouvindo a palavra e até pregando. Falei, puxa, mas isso é para você também, meu amigo. Mas eu vou deixar para quando for mais velho, eu vou me dedicar minha vida ao Senhor. Irmãos, tem uma frase do irmão que mora lá no Rio de Janeiro. Ele disse assim: muitos dos jovens que queriam viver uma vida cristã na sua velhice estão lá no inferno hoje, porque morreram todos jovens. Percebe? Por isso que o tempo de se unir a Cristo é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais você não vai ter contentamento. Está entendendo, irmãos? Então, as pessoas, elas admiram, mas elas não querem unir-se ao corpo de Cristo, unir-se ao cabeça da igreja, que é o próprio Senhor. Então eles admiram, mas não querem, eles não ousam a crer. Você se lembra, meu irmão, que quando aqueles pecadores lá de Antioquia, eles creram no Senhor, e foi uma manifestação da graça tão maravilhosa no meio daquele povo lá de Antioquia. A palavra começou a se espalhar, o evangelho da graça começou a ser anunciado, eles pregavam, falavam um para o outro: olha, Cristo morreu numa cruz, Cristo levou os seus pecados no seu corpo, Cristo já lhe ressuscitou com ele, lhe deu uma vida nova, vocês têm que crer. E aquele povo de Antioquia começou a crer no Senhor, começou a unir-se ao Senhor, e isso chegou aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém. Então os discípulos designaram para a igreja de Antioquia, para aqueles irmãos, uma pessoa chamada Barnabé. E sabe o que aconteceu ali, irmãos? Quando Barnabé chegou e viu a manifestação da graça no meio daquele povo, aquele avivamento pela palavra, ele muito se alegrou. Irmãos, esse texto é muito lindo. Abra, por favor, aqui em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, do versículo 20 em diante. Presta atenção, aqui é a igreja lá em Antioquia. Por causa Deus promoveu uma tribulação para dispersar o povo, porque eles estavam muito acomodados ali em Jerusalém. Deus mandou uma perseguição, mandou tribulação, então eles foram para diversos lugares falando de Cristo, pregando Cristo e a cruz. Mas chegaram lá em Antioquia, versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Foram lá e anunciavam a palavra pura, a palavra genuína, era Cristo e a cruz. A notícia no versículo 21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles. Por que a mão do Senhor estava com eles? Porque eles estavam anunciando uma mensagem, era o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho de Jesus Cristo, irmão? É aquilo que Jesus Cristo é, pessoa dele, e aquilo que ele fez. Eles falavam de Jesus Cristo e falavam da obra consumada no Calvário, e todos começaram a crer. Então a mão do Senhor estava com eles, porque eles estavam sendo obedientes àquela determinação do Senhor Jesus Cristo: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Agora veja aqui, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, graças ao Senhor, e muitos crendo, unidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro eles creram, se converteram, e muitos crendo, se converteram. Hoje em dia as pessoas se convertem ao Senhor, mas não crê no Senhor. Qualquer pessoa pode se converter ao Senhor, mas não crer no Senhor. Primeira ordem aqui não pode ser mudada. O Espírito Santo ele é tão cauteloso, tão cuidadoso, mostrando que primeiro, muitos crendo, aí se converteram. A conversão aqui está relacionada na salvação da alma, porque quando se crê no Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, ele começa a nos incomodar com aquela velha vida que nós levávamos antes. Você, quando crê no Senhor, você não vai deixar tudo de uma vez. Então ele vai trabalhando passo a passo. O Espírito, na expressão do Salmo 45, vai bordando em nós as belezas de Cristo, e você olha para as belezas de Cristo, é muito linda, você quer cada vez mais Cristo, mas quando você olha para você, você vê aquelas coisas feias, aqueles desejos inadequados, você vê tudo aquilo que não condiz com a vontade do Senhor. Então fala para o Espírito: continue bordando as belezas de Cristo em mim, para que eu me apresente como uma igreja gloriosa, como uma igreja bela, bonita, sem mácula, sem defeito, santa, uma igreja gloriosa. Então, crendo, se converteram ao Senhor. Agora, veja aqui, irmãos, o verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Agora, veja que interessante. O que Barnabé viu ali? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. A palavra permanecer tem uma raiz aqui também de colaó, que é a mesma de estar unido. Permanecesse, permanece nele, permanece no Senhor. Então, quando ele viu a graça de Deus sendo manifestada, o povo crendo, Barnabé se alegrou e exortava, irmãos. Não ficou só na alegria ali: ai, agora são filhos de Deus, tudo bem. Não, vocês são filhos de Deus? Então ele os exortou. E qual foi a exortação aqui? A todos os que creram, a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque Barnabé sabia que aquela emoção deles ter crido, com o tempo ela iria murchar. Igual quando uma pessoa nasce de novo, ela fica louca, querendo pregar para todo mundo. Mas com o tempo, se ela não avançar no Senhor, se ela não crescer no Senhor, se ela não permanecer no Senhor, se ela não ficar unida ao Senhor, ela vai começar a retroceder, vai andar para trás. Então Barnabé exortou aqui: firmeza de coração, permaneçam no Senhor, permanece nele, habita nele, e ele vai habitar em vocês. Agora o versículo 24 é interessante, irmão, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé era um homem que cria, ele era um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Sabe o que significa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ser uma pessoa cheia da vida de Cristo, porque o Espírito vai nos dar, em primeiro lugar, a revelação de Cristo.
vai nos dar habilitação para falarmos de Cristo. E aí depois, as características de Barnabé: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Agora, veja aqui, e muita gente se uniu, colaó, ao Senhor. E muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé não falava dele, não instituiu nenhum tipo de doutrina, regras, mas falou do evangelho puro do Cristo crucificado. E muitas pessoas, por causa dele, do testemunho que ele deu ali, das suas exortações, muita gente se uniu, se agregou, se apegou ao Senhor. Essa é a ideia de união aqui, irmão. Então, todo aquele que está unido a Cristo, também está unido ao seu corpo. Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Lá em Atos 2:44, a palavra fala assim, que todos os que creram viviam juntos, estavam juntos, né? Então, uma das características de alguém que creu, que está unido a Cristo, é ter o prazer de estar juntos, em união com o corpo de Cristo. E aqui, irmãos, Paulo, essa linda visão que ele teve da união com o Senhor, então ele vai mostrar aqui que todo aquele que está unido a Cristo vai ser também inserido, incluído para participar do corpo de Cristo, que é a vida da igreja. E ele diz assim, 1 Coríntios 12, 13: pois em um só Espírito, todos nós que cremos, fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmão, agora eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Claro que tudo isto de união com Cristo e unido ao seu corpo, que é a igreja, essa obra é obra do Espírito. Ele que nos uniu. Tanto é que você sente saudade dos irmãos. Eu sinto saudade dos irmãos. Às vezes o irmão não vem numa reunião, eu fico com saudade, mas por quê? O que houve com o irmão, né? Está precisando de alguma coisa. Isso por quê? Porque é gerado em nós o amor de Deus. Então nós sentimos falta. Agora, veja aqui. E nos foi dado, e a todos nós nos foi dado. Olha o final do versículo, irmão. Nos foi dado. É para eu e você beber de um só Espírito. Irmãos, agora aqui uma pergunta interessante. Nós temos bebido do Espírito? O que significa beber do Espírito? Irmãos, de tudo aquilo que o Espírito Santo é, Ele é Deus. E lembra que o Senhor Jesus falou muito a respeito dele. E esse ano que vem nós vamos tratar muito sobre a pessoa do Espírito Santo, para nós vermos o que Ele tem para nos oferecer. Pelo menos uma das coisas que são fundamentais para nós, é que Ele disse assim, para os discípulos também para nós, que quando Ele fosse, Ele enviaria o seu Espírito. O Espírito da verdade nos guiaria a toda a verdade. O Espírito Santo, Ele discerniria em nós tudo aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. O Espírito Santo em nós, Ele ouviria. Presta atenção, lá em 1 Coríntios 2,10, Paulo fala que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, é o mesmo Espírito que habita em nós. E esse Espírito que habita em nós, irmão, sabe o que acontece? Ele vai, Jesus disse a respeito dele, disse assim, Ele vai ouvir tudo de mim e de meu Pai e vos há de anunciar. Irmãos, para pensar. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Agora, nós precisamos ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito, porque Ele está falando todo o tempo. Ele está desvendando os nossos olhos. Ele está gritando dentro de nós. Mas o problema, irmãos, quando a nossa alma não é tratada pelo Senhor, quando a nossa alma não é crucificada, como diz Paulo em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo,
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ali eu é a alma de Paulo e a personalidade de Paulo tem que ficar crucificada, para que a expressão seja de Cristo. Então, quando a nossa alma é tratada, ela tem que ficar na cruz. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Quando os nossos pensamentos estão voltados para o Senhor, quando nós verdadeiramente nos importamos com o Senhor e desejamos ouvir a sua voz, nós vamos ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo recebeu do Pai e do Filho, e Ele vai nos anunciar, revelando nas Escrituras Sagradas. Como hoje pela manhã, estava ministrando e na hora o Espírito Santo queimou meu coração falando sobre aquela passagem de Romanos 5,18. Que lindo, irmãos, que um pecador, quando ele ouve a palavra, ele tem sobre si a graça de Deus que foi derramada, está sobre todos, não está nele. Diferente do Filho de Deus, quando crê no Senhor, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A graça está em nós. Cristo, Ele é cheio de graça, mas a graça, por um só ato de justiça de Cristo na cruz, a graça veio sobre todos. Então, quando o Evangelho é pregado, ele tem a graça para decidir se vai crer ou se não vai crer. Isso é maravilhoso, irmão. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo? Por que nós não pregamos o Evangelho? Por que nós não anunciamos para as pessoas esta linda salvação, irmãos? Irmãos, por quê? O que está acontecendo conosco, irmãos? Nós se envolvemos com muitas coisas. O seu amigo de trabalho, você fala para ele de Cristo? Por que não fala, irmão? O que está acontecendo com você, irmão? Você foi chamado para pregar a Cristo. Ah, eu não tenho o dom da palavra. É difícil você falar para uma pessoa que Cristo morreu na cruz, mas que levou você a morrer com Ele. Sabe por que nós não falamos? Porque nós somos vazios do Espírito. Ele está em nós, mas o que fala muito é a nossa alma. Parece que nós não somos unidos a Cristo. Irmão, será que você não ama o Senhor? Se você ama o Senhor, você vai amar os pecadores também. Se você não ama os pecadores, é porque você não ama o Senhor. Isso é muito certo na palavra, irmão. Nós não nos importamos. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno. O inferno é eternamente longe de Deus, para todo sempre. Ali o fogo não morre, o bicho não apaga, é densas trevas. E nós parece que estamos dormindo um sono da morte, o sono da alma. O que é que está acontecendo com o povo de Deus, irmãos? Porque parece que nós não temos sido alimentados da palavra. Há uma inanição espiritual, não há responsabilidade que o Senhor nos confiou. Nós não assumimos essa responsabilidade de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não temos o Evangelho, irmãos. Nós não sabemos o Evangelho que traz a salvação genuína e verdadeira. E por que nós nos calamos, irmãos? Será por vergonha? Paulo fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que está unido a Cristo. Irmão, o que está acontecendo conosco, irmão? Isso vai ser cobrado de nós, irmãos. Ele disse lá em Ezequiel 33, se você disser ao perverso, você vai morrer, você tem que crer. Se você não avisá-lo, ele vai morrer, e eu vou cobrar da tua mão o sangue daquele perverso. Mas se você avisar aquele perverso do seu mau caminho, ele não se converter, ele vai perecer, e tu salvaste a tua alma. Irmãos, isso é muito sério, é a palavra de Deus. Por que nós estamos dormindo, irmãos? É tempo de nós despertarmos do sono. Jesus está voltando para buscar-nos, a sua igreja, irmão. Será que nós queremos um Cristo só para nós? Temos que anunciá-lo, pregá-lo. Cadê os nossos frutos, irmãos? Cadê as almas que o Senhor nos concedeu? Se nós nem pedimos para o Senhor, está findando mais um ano, e quantas almas nós levamos a Cristo, irmão? Isso não é vergonha para nós, irmão? Imagina se você morresse hoje, se apresentasse diante do Pai, e Ele falasse: lembra aquela pessoa que estava do teu lado sofrendo, aquela tua amiga, aquele teu amigo, aquele teu funcionário, aquela tua funcionária. Lembra? Por que você não pregou para ela? Por que você não pregou para ele? Mas, Senhor, meus queridos irmãos, que cristianismo nós estamos vivendo, irmãos?
Que vida cristã mais medíocre nós estamos vivendo, irmãos. O povo está perecendo, está morrendo. Misericórdia. A carência muito grande do Senhor, mas nós nos calamos. Temos que tirar o esparadrapo da nossa boca e deixar o Espírito fluir. Comece a buscar o Senhor, viver uma vida aos pés dEle, para que Ele então possa verdadeiramente trazer as pessoas para você evangelizá-las, pregar, ensinar Cristo, falar de Cristo para elas. Irmãos, fomos unidos a Cristo, e a nossa união com Cristo, ela não é mostrada, ela é mostrada em toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Tem algumas ilustrações, alguns casos dessa união com Cristo lá no Antigo Testamento. Tem uma aqui muito interessante, queria que vocês abrissem comigo em 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 5. 2 Reis, capítulo 5, para mostrar que Deus não muda, Deus é o mesmo. 2 Reis 18, a partir do versículo 5. A palavra, ela diz assim. Como é que começa o versículo 5 aí, irmãos? Olha, preste bem atenção aqui, irmão. 2 Reis 18, verso 5. Confiou no Senhor. Essa palavra aqui, confiou no Senhor, no hebraico, ela significa bataque. O que é bataque? A palavra bataque significa estar seguro. O único lugar mais seguro deste universo é quando nós confiamos no Senhor. Aqui é o rei Ezequias. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Por que não houve rei semelhante ao rei Ezequias? Judá. Sabe por quê? Porque ele confiou no Senhor. E aquele que confia no Senhor está seguro. Seguro. E aquele que confia no Senhor, o Pai se agrada tanto disso, que Ele começa a nos exaltar, irmão. Nos exaltar. Então, nem entre os que foram antes dele. Olha só, irmãos, o que Deus faz com uma pessoa que confia nele. Esse Deus que é o nosso Pai, Ele nos impressiona o tempo todo. Irmãos, está acontecendo tanta coisa na minha vida, que eu jamais esperava que isso acontecesse. Mas como Deus tem sido gracioso, irmão. Como eu estou numa ansiedade para que chegue amanhã logo, né? Tem algo para realizar amanhã muito interessante, que até falei com os irmãos, essa ansiedade positiva talvez pode até tirar o sono, mas que coisa maravilhosa, né? E aí ele diz assim no versículo 6, porque se apegou ao Senhor. Essa palavra aqui, apegou, no hebraico significa dabak. O que é dabak? Dabak significa ligado. O que é dabak? Significa permaneceu fiel, porque foi unido. Nós nunca seremos fiéis a Ele e nem a ninguém, mas Ele se uniu a nós, nós somos unidos a Ele, porque se apegou, se ligou, permaneceu fiel. Não que Ezequias era fiel, mas o fiel era aquele que habitava em Ezequias, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Está vendo aqui, irmão? Que lindo, irmãos. É a mesma palavra para estar unido, estar ligado a Cristo. Irmãos, a nossa união com Cristo, se você começar a cavucar numa vida íntima com o Senhor e na palavra, você vai descobrir que Ele tem muito para acrescentar para cada um de nós. O problema é que nós temos preguiça, nós temos que confessar a nossa preguiça diante do Senhor. Senhor, eu sou preguiçoso. Senhor, tem tantas coisas para fazer que eu não me importo contigo, nem com a sua igreja. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas isso não existe em nós, irmãos. Então a igreja não avança, a igreja não impacta. A igreja é mais uma no meio da multidão, e nós fomos chamados para fazermos a diferença, irmãos. Ele nos deu o Espírito, nós estamos unidos a Cristo,
e nós queremos satisfazer os nossos próprios desejos e interesses. Aí depois o Senhor envia tribulação, envia problema, envia dificuldade. Ai, ora por mim, irmão. Ai, irmãos, temos que ser como aquela oração de Daniel, capítulo 9. A nós nos cabe corar de vergonha. Corar de vergonha. E no Novo Testamento essa união é muito exemplificada em João 15, de 1 a 6. Jesus é a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Do versículo 2 em diante, ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. O ramo não pode dar fruto se não permanecer em mim. Uma união com Cristo, é muito lindo. Não vou ter tempo para nós comentarmos aqui, porque vamos participar da mesa agora. Irmãos, mas deixa eu mostrar aqui aquela união que inicialmente nós até comentamos. Eu quero ler o último texto, nós vamos orar, Romanos capítulo 6, versículo 5. Essa é uma união tão preciosa, condicionada também, né? Porque o Espírito não vai levar ninguém a crer se a pessoa não querer, mas a pessoa tem a graça para crer. Ela não crê porque ela não quer. Então diz assim, Romanos 6, versículo 5. Olha, irmãos, que coisa linda. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, ou plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, a mesma palavra, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que lindo, que linda união. Ele se identificou conosco, Ele veio até nós para unir-se a nós. E foi lá na cruz, por amor a nós, porque a palavra fala: com benignidade eu te atraí, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Fomos colocados em Cristo, e ali começou a nossa união. Ele se fez um conosco na morte, porque Ele levou sobre si o meu e o seu pecado, crucificou e matou, e arrancou de nós o pecado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, mas nós também morremos com Ele. E aí o que é interessante, irmãos, essa é a união onde nós recebemos a nova vida. A parte B do versículo 5. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Tem um irmão do passado, se referindo à nossa união com Cristo, ele disse o seguinte, ele falou assim: a união com Cristo nos faz perceber que não existe pessoas superiores ou mais espirituais que outras dentro da igreja, pois Cristo é um em todos e está sobre todos e age em todos. Que coisa linda. Irmãos, que o Senhor então nos desperte e continue falando aos nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, revela a Tua palavra aos nossos corações. Tira dos nossos olhos, Pai, toda a venda. Nos leve, Pai, para uma vida mais profunda com o nosso amado Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, nos faz enxergar de uma forma experimental esta união com o Senhor e os benefícios que o Senhor tem dado para nós. Pai, nos ajuda nisso, Pai. Nos leva para Cristo cada dia mais, porque Ele é o varão perfeito, e nós só seremos perfeitos nele, só seremos completos nele, só seremos maduros nele, só seremos enriquecidos nele. Por isso, Pai, revela Ele em nós e forma Ele em nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.